Marcos 3, no versículo 1, o título é a cura de um que tinha uma das mãos mirradas. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estava observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Glória a Deus. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor, com indignação, condoeu-lhe a dureza do seu coração, e disse ao homem: estende as mãos. E ele o estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã, como a outra. Até aqui está bom. Amém? Glória a Deus. Levanta a mão para o alto e diga assim: meu Deus. Diga assim: meu Pai, nesta noite, fala comigo através da tua palavra. Diga assim: meu Deus, fala conosco. Estamos aqui para receber a tua voz. Amém. Aquelas palmas de vitória para Jesus, bem alegre, bem forte para Jesus. Irmãos, uma mensagem, glória a Deus, muito conhecida na Bíblia Sagrada. Foi mais um dos milagres que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Os momentos que Jesus teve aqui na face da terra foram milhares e milhares e milhares de milagres que Jesus operou nas ruas, nas casas, no deserto, nas aldeias e principalmente nas sinagogas. A mulher que havia 18 anos, ela foi curada dentro da sinagoga, que era um templo, lugar de adoração. O paralítico de Cafarnaum recebeu a ordem para levantar e andar dentro de uma sinagoga, colocando ele, pelo telhado, abriram um telhado ali, e naquela sinagoga, aquele lugar de adoração, de oração que existia, Jesus deu a ordenança para ele, para ele ser curado naquele momento, e ele foi curado. E aqui falou aqui, outra vez entrou ele na sinagoga, Jesus. Mais uma vez, Jesus largou tudo, irmão, deixou tudo que tinha para fazer, e entrou ali dentro de uma sinagoga, dentro de um templo enorme. E a Bíblia diz que ali, irmãos, estava os murmuradores, que a gente viu aqui, eles murmurando, eles lamentando, eles falando, com Jesus aqui, mencionando respeito do dia de sábado. Então sempre houve murmuradores, irmãos, na igreja, vizinho da gente, no meio da família, pessoas incompreensível que não entende o trabalhar de Deus, de Jesus. E estava ali um homem que tinha uma das suas mãos mirrada, que quer dizer uma mão seca. A mão dele estava seca, não poderia movimentar, não era uma mão semelhante à outra que estava boa, irmãos. Só que na palavra de Deus fala aqui que ele estava ali no meio daquele povo que estava ali, ele estava ali dentro daquelas sinagogas.
E enquanto ele estava ali em busca do poder de Deus, em busca de um milagre, em busca talvez de uma cura divina, em busca de adorar a Deus, havia pessoas que estavam ali presentes com os pensamentos ao contrário, para murmurar, caçando defeito em Jesus. Só que na palavra de Deus aqui, irmãos, foi mencionado, né? Glória a Deus, aqui no 3:2, né? E estavam observando se o curaria no sábado para procurar acusação contra Jesus, irmãos. Só que Jesus, ele não iria olhar, ele conhecendo os pensamentos, como sempre, né? Quando a todas as murmurações que aconteceu, Jesus conhecia os pensamentos das pessoas, irmãos. Não é porque ele operava ali sem saber que a pessoa iria murmurar, não. E muitas vezes o profeta de Deus dá ele uma palavra, Deus dá ele um sonho, Deus dá ele uma visão, e ele fica, né, com medo de contar, com medo de fazer aquilo que Deus está ordenando a ele fazer. Ah, mas se eu falar, eu sou um coitadinho, não sou do altar, eu não sou um pregador, eu não sou um ministro do evangelho. Mas se Deus mostrou para você, mostrou para nós, independente de quem for, se é prefeito ou não, se é deputado, se é o presidente da república, seja quem for, o recado deve ser entregado, porque primeiramente quem está ordenando é o Senhor Deus dos exércitos, é o Senhor dos céus. Então estavam ali pessoas caçando acusação, tentando tirar a vida de Jesus, tentando trazer dano para Cristo, e Jesus já sabendo daquilo, o pensamento dele, mas mesmo assim, Jesus não largou de realizar o que ele queria realizar na vida daquele homem que tinha a mão mirrada, a mão seca. E aqui fala a palavra de Deus aqui no 3, né? 3:3 de Marcos. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. É uma das áreas, irmãos, que Jesus muito preocupa conosco, irmãos. Não fisicamente, mas espiritualmente. A gente ter disposição para as coisas de Deus. Disposição para orar. Igual volta e meia nós fazemos umas campanhas aqui na casa de Deus, depois do culto de oração. Isso é muito importante, nós se levantar para estar participando. Volta e meia a gente faz um evangelismo, né? Igual esse tempo atrás fizemos ali na feirinha. Isso é muito importante, nós se levantar unidos para estar juntos fazendo aquilo que Deus determinou para nós fazer. Então Jesus preocupa muito com o nosso levantar espiritualmente. E Jesus mencionou esta palavra para aquele homem aquele dia. Ele tinha a mão mirrada, Jesus disse: levanta-te. E aquele homem levantou, irmãos. O levantar espiritual na nossa vida deve ser grande. O apóstolo Paulo, ele escreveu ao povo de Éfeso dizendo: levanta tu que dorme, levanta tu que dorme, né? Acorda, porque Cristo te iluminarás, te esclarecerás. Deus preocupa, irmãos, com o nosso levantar, tanto físico para fazer a obra de Deus, como o nosso levantar espiritual, para orar, para jejuar, para glorificar a Deus, para bater palmas para o Senhor Jesus Cristo, para estar nas criatividades da casa de Deus. Então a palavra de Jesus para aquele homem foi: levanta-te. Todas as pessoas, irmãos, Jesus operou milagre, Jesus não operou aqueles parados, não. Até o cego de Jericó, né? Jesus podia curar ele a longa distância, porque Jesus fazia milagre a longa distância. Lá estava morto, lá, né, dentro da sepultura. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Com o poder da palavra de Jesus, sem Jesus orar, sem Jesus levantar uma oração, a palavra dele entrou dentro daquele sepulcro. Aquele homem ressuscitou para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas todos os milagres que Jesus fez, ele mandou a pessoa levantar. Ele curou o cego de Jericó, né? Ele disse: manda chamar o homem.
Manda ele levantar e vir aqui. E a Bíblia diz que a mensagem foi lá e disse, ó, o mestre te chama, levanta e vai até o mestre. E aquele dia Jesus realizou um milagre na vida do cego de Jericó. O filho da viúva de Naim foi a mesma história. Ela estava ali levando o filho daquela mulher, né, a multidão levando, e Jesus tocou no esquife ali, parou ali e diz assim, a ti te digo, menino, levanta. E o menino levantou, irmãos. E nós não podemos ficar parados, como eu disse para os irmãos, espiritualmente falando, irmãos. E aqui Jesus disse para ele, 3:3, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Olha também o meio, irmãos, o meio representa o centro de alguma criatividade, representa algo muito grande, irmãos. E aquele dia Jesus disse para aquele homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, o homem levantou. E quando aquele homem levantou, Jesus trouxe uma ordenança para ele dizendo, vem para o meio. Em outras palavras, une-se a nós que estamos aqui na frente. E é isso, meus irmãos, que eu estou dizendo para os irmãos, vamos trabalhar cada dia mais e mais unidos, vamos cada dia trabalhar mais e mais diante da presença de Deus. Quando nós recebemos uma chamada para glorificar o Senhor Jesus Cristo, para orar ao pé do altar, vamos estar unidos. Quando nós tiver a oportunidade de orar, de levantar em oração, em clamor em prol da igreja, em clamor em prol da pátria, em clamor em prol deste ministério, vamos estar todos reunidos diante da presença de Deus, porque o nosso Jesus continua fazendo milagre, fazendo maravilha. A palavra de Jesus veio para aquele homem dizendo, levanta-te e vem para o meio. E aquele homem deixou, irmãos, talvez ele estava ali isolado, talvez ele estava semelhante ao Eutico, né? Que a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo estava pregando, ali estava a multidão ouvindo o apóstolo Paulo, mas a Bíblia diz que havia um homem que ele sentou na janela e caiu em profundo sono. Aquele dia, quando de repente houve uma queda grande, aleluia, tanto espiritual como fisicamente. E Deus não quer que isso aconteça conosco, irmão. Vamos ter bastante cuidado para o inimigo não roubar a nossa atenção dentro da casa de Deus. Vamos tomar bastante cuidado, irmãos, para que o inimigo não tire de nós, aleluia, o foco principal, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo no nosso meio. Não somente na igreja, irmão, mas no nosso lar também. Vamos ter bastante cuidado, porque o inimigo tem lutado, irmão, para nós sair do centro da intenção, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele mencionou lá em Atos, aos Hebreus, aliás, 12, dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual suportou a cruz. Amém, irmão? Então vamos estar sempre firmado em Jesus, sempre no meio, sempre unido com Cristo, sempre abraçado com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Sempre ao lado dele, nunca vamos, né, irmão, estar distante da palavra de Deus, distante do Evangelho, amém? Se nós estiver junto com Jesus, com certeza o milagre vai acontecer, irmãos. Imagina se Jesus não tivesse pedido aquele homem para chegar mais perto, não tinha acontecido nada. Ele ficou lá a longa distância, né? Estava lá a longa distância, né? E o discurso de Jesus acontecendo ali, né? Os milagres acontecendo ali. Quando de repente Jesus viu um homem que estava com a mão toda seca lá, a mão seca, né? Aquela mão talvez toda machucada, toda ferida, eu não sei como é que estava a mão daquele homem, mas Jesus disse, olhou para ele, e quando Jesus viu ele, disse, homem, vem, levanta e vem aqui, vem para o meio, chega perto de nós. E quando aquele homem chegou, a murmuração já começou. Mas Jesus não olhou para a murmuração, ele já pensava assim, olha, ele vai curar aquele homem no sábado, não é possível. E aqui na palavra de Deus fala que nem mesmo a murmuração, irmãos, impediu o operar de Deus. Aqui no 3, no 5 diz assim, ó, e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Está vendo, irmãos, quando a gente está todos conectados, irmãos? Todos conectados, irmãos. Irmãos, o que dói meu coração, irmãos, principalmente isso acontece muito em concentração grandes.
Eu estava olhando aquele culto lá em Brasília, lá, né? Aquele poder, aquele povo que estava conectado, que estava ligado lá, mas a gente via pessoas lá do lado do outro, conversando, né? A amizade ali, talvez, né? E o Espírito Santo trabalhando na vida de um, trabalhando na vida do outro, e o outro desconectado, irmãos. Era a hora dele largar tudo, largar a amizade, largar amigo, largar tudo que estiver acontecendo e ir para o meio para receber o que Deus estava derramando naquele local. Não somente, irmãos, né, nas concentrações, mas na casa de Deus. Eu já preguei na igreja, irmãos, aqui graças a Deus no Canaã não acontece, mas eu já preguei na igreja que um vira para um lado para o outro e vai trocar conversa, conversa vai, conversa vem, e o tempo passando, o Espírito Santo derramando unção, derramando bênção, e a pessoa lá na conversa batendo papo um com o outro, em vez de estar no meio do assunto que Jesus Cristo está trazendo. Jesus falou para aquele homem: levanta-te e vem para o meio. Amém, irmãos? Porque aonde Jesus está, irmãos, tem milagre. Aonde Jesus está, tem salvação de almas. Aonde Jesus está, o Espírito Santo está cuidando. Aonde Jesus está, irmãos, está garantido. Está garantido, amém, irmãos? Se Jesus está presente na casa, por mais que a pessoa talvez entre dentro da igreja até mesmo armado, entra dentro da igreja com faca, entra dentro da igreja com espingarda, entra dentro da igreja com a metralhadora, o Espírito Santo garante se a pessoa entrou para estar conectado com Jesus, irmãos. Conectado com Jesus, amém, irmãos? Então sempre, amém? Vamos estar no meio da atenção do cerco que Jesus está fazendo, amém, irmãos? Sempre Deus está fazendo um movimento dentro da igreja, derramando unção, derramando renovo, irmãos. É tão triste quando a pessoa... Eu já vi, irmãos, acontecer, não vou muito longe não. Eu já vi uma vez uma pessoa falou para mim: nossa, mas que culto pesado, eu entrei da mesma forma e estou saindo, né? Aí irmã Rosária falou para mim: nossa, eu saí voando nesse culto, parecendo que eu estou voando, né? De tanto poder de Deus que estava o culto, irmãos. É isso, irmãos. Pessoa que entra né? A igreja está cantando, ele está cantando. A igreja está batendo palma, ele está batendo palmas. A igreja está orando, ele está orando. Mas se um está cantando, o outro está cantando, o outro não está cantando, o louvor dele não chega a Deus. Se um está orando, o outro está orando, a igreja completa está orando, o outro não está orando, a oração dele não chega a Deus. Amém? Se ele está orando, ela está orando, está cantando, o poder de Deus desce sobre a vida dele, desce sobre a vida dela, e sobre o que não está adorando a Deus, não tem como o poder de Deus alcançar a vida desta pessoa, irmãos. É dessa forma, irmãos, que é o trabalhar de Deus. Mateus 7:8 fala: o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. É os que estão no meio, irmãos, conectado com Deus. Amém? Então vamos lutar para estar cada vez mais e mais conectado com o Senhor Jesus. Amém? Esta é a palavra de Deus nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Imagine, irmão, tantas pessoas que perderam o milagre, né, irmãos? Porque não fez como Jesus fez, né? Pediu, os profetas pediram, né? Naamã, imagina se Naamã tivesse desistido, né, irmãos? No 7 mergulhos, já disse 6 mergulhos, não aconteceu nada, é muita coisa. Para que eu vou mais uma vez, né? Mas a Bíblia diz que no 7 mergulhos, como o profeta tinha ordenado, a pele dele saiu igual a pele de uma criança, toda transformada pelo poder de Deus. Amém? É assim que Deus faz na nossa vida, quando nós estamos conectados com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Amém, irmãos? Aquelas palmas para Jesus alegre. Bate palma para Jesus alegre. Amém, irmãos? Então recebe essa palavra, irmãos. Amém? Glória a Deus. É de Deus. Eu já vi em muitos eventos, irmãos. Novo Horizonte, né, que esse congresso, que esse culto que tem lá, né? Deus derramando um sonho, as pessoas lá de fora, né, para os cantos, né? Em vez de ir para o meio para receber o que Deus está trazendo. Eu não tenho coragem, irmão, de sair, deixar a minha igreja, deixar a minha casa, deixar o sofá lá para ir para um culto, para escandalizar, ficar de fora dele. É muito triste, irmãos, a gente fazer isso, amém? É muito triste, Jesus fica triste. Ele fica triste quando nós viramos as costas para a palavra dele, para o louvor que é mencionado a ele, amém, irmãos? Então sempre quando nós estiver diante da presença de Deus, vamos valorizar, porque Deus vai abençoar nós grandiosamente, amém?